Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Física, Física para o primeiro ano. Essa aula também serve para o nono ano. Falaremos hoje de gráficos do movimento uniforme, ou simplesmente gráficos do MU. Eu sou o professor Denilson Santos. Vamos lá! Para iniciar a nossa aula, vamos começar dizendo que existem dois tipos de gráficos do MU. São eles, o gráfico velocidade versus tempo e o gráfico espaço versus tempo. Na matemática é comum nós utilizarmos as letras x e y para colocar nos eixos. Os eixos do gráfico são esses aqui, ó. O eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo horizontal nós chamamos de abscissa e o eixo vertical de ordenada. Aqui na física nós não colocamos x e y, nós substituímos por outras letras. T significa tempo e V velocidade. S, espaço, do inglês space, e T, tempo. Eu quero que você observe a letrinha T. Na física, o tempo sempre vai aparecer na horizontal quando se tratar de gráficos. Repare também aqui, ó, o cruzamento dos dois eixos. O cruzamento dos dois eixos é chamado de origem. O cruzamento dos dois eixos tem como coordenadas 0 e 0. No caso aqui, 0 para o tempo e 0 para a velocidade. E aqui 0 para o tempo e 0 para o espaço. É esse ponto, a origem. Vamos continuar. Pois bem, temos aqui um gráfico. Vamos chamar o carrinho aí para entrar na nossa pista. E agora é o seguinte, ó. Eu orientei a pista com sentido positivo para a direita. Ou seja, se o carrinho se movimentar para a direita, a velocidade dele é positiva. Agora, se o carrinho se movimentar para a esquerda, a velocidade dele é negativa. Eu estipulei uma velocidade para o carrinho, 36 km por hora. E nós faremos a análise gráfica desse carro. A análise gráfica é do tipo velocidade versus tempo. Para iniciar a análise gráfica, você precisa saber que, lógico, velocidade positiva, né? O vetor já está indicando, ó, que o carrinho vai se movimentar para a direita. Então, a velocidade será marcada aqui, nessa parte de cima. Ó. Esse eixo é só para velocidade. Para iniciar nossa análise gráfica, você precisa saber que a velocidade será medida em metros por segundo. Aqui ela está em quilômetro por hora. Então, nós teremos que fazer a transformação. 36 km por hora é a mesma coisa de 10 metros por segundo. Basta dividir 36 por 3,6. E aí você obtém 10 metros por segundo. Como eu obtenho 10 metros por segundo e 10 é um número positivo, eu já marco ele aqui no nosso gráfico. 10 é maior do que 0, por isso que eu joguei aqui para cima. Ó. Se fosse menor, eu jogaria aqui para baixo. Detalhe, o tempo está sendo medido em segundos. Como o carrinho vai se movimentar para a direita, eu digo que o movimento é um movimento progressivo. E a velocidade do carrinho é constante. Quando a velocidade é constante, ela não varia. Ou seja, eu posso chegar bem aqui e marcar uma reta. Pronto. Vamos estipular um tempo. Vamos dizer que o carrinho gastou 1,5 segundos para percorrer esse trajeto. Então eu venho aqui no eixo do tempo e marco 1,5 segundos. Eu não preciso colocar esse aqui porque já está indicado aqui. Até aí tudo bem, vamos avançar. Nós já conhecemos a fórmula da velocidade escalar média para o movimento uniforme. Velocidade é igual a variação do espaço sobre variação do tempo. Essa fórmula ela pode ser escrita assim, se fizermos meio pelos extremos. Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Ou seja, se eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, eu encontro o espaço. Então é o seguinte, ó, eu já tenho a velocidade aqui. Se eu multiplicar essa velocidade por esse tempo, eu encontrarei o espaço que o carrinho percorreu. E o espaço que ele percorreu representado nesse gráfico é exatamente esse espaço destacado em vermelho. Então fazendo o cálculo, ó, 10 vezes 1,5, 15 metros. O carro percorreu 15 metros. Vamos tirar a pista daqui para ganhar um pouco mais de espaço.
Essa é a resposta para o espaço percorrido pelo carro. Tá? Se você tivesse uma questão e perguntasse assim, ó, qual o espaço percorrido pelo veículo? 15 metros. Aí se tivesse outra questão que falasse assim, ó, construa o gráfico velocidade vezes tempo. Qual é a resposta? O gráfico é esse aqui, ó. Tá? Agora vamos fazer um gráfico espaço versus tempo. Pronto, já armei o gráfico. Aí estão os eixos. Observe que o carrinho ele saiu de uma posição inicial, o carrinho estava parado. Eu vou dizer que a posição inicial dele foi 0. Eu não marquei lá no desenho, mas vamos admitir que seja 0. E a posição final dele está bem aqui, ó, foi 15 metros. Então eu venho aqui, acima do 0, e marco 15 metros. O tempo que foi gasto para ele percorrer 15 metros foi 1,5 segundo. Então venho no gráfico, na parte do tempo, e marco 1,5 segundo. Pronto. Detalhe, quando o tempo era 0, o carrinho estava no espaço 0. Não misture tempo com espaço, beleza? Tempo é só aqui nesse eixo, ó. Então, quando o tempo era 0, o carrinho estava no espaço 0. Agora que o tempo é 1,5, o carrinho já não está mais no espaço 0, ele está no espaço 15. Ok? Então, eu já tracei uma linha bem aqui, ó. Espaço 15 com tempo 1,5. Essa linha é só para te dar uma noção de alinhamento mesmo, para você construir o gráfico com mais clareza. Agora eu vou marcar um pontinho no cruzamento dessas duas linhas. Tá aí o pontinho. Vou apagar essas duas linhas. Pronto. E agora eu vou passar uma linha unindo esses dois pontos. Essa linha que une esses dois pontos é o gráfico espaço versus tempo do movimento uniforme. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu tenho um carrinho e o carrinho ele estará voltando. Perceba que o sentido da trajetória continua para a direita, mas o carrinho está voltando. Eu já coloquei a velocidade dele, 10 metros por segundo, a mesma velocidade do exemplo anterior, e eu marquei que ele está no espaço 30 metros. Agora é o seguinte, ó, como o carrinho está voltando, se movendo em sentido contrário à trajetória, eu digo que o movimento dele é um movimento regressivo, também chamado de retrógrado. Ou seja, a velocidade dele será negativa. E o espaço que ele vai percorrer também será negativo. Já montei aí o gráfico velocidade versus tempo. Percebeu que eu joguei o tempo um pouco mais para cima, ó. O eixo do tempo eu joguei mais para cima. Porque como a velocidade será negativa, a velocidade tem que ficar abaixo do 0. E eu vou marcar 10 metros por segundo bem aqui, ó. Perceba que eu não coloquei metro por segundo aqui porque já está aqui no gráfico. E o carrinho se move. Agora sim, ó. Joguei aí a linha reta porque o movimento é constante, velocidade constante. E eu vou admitir novamente que o tempo foi 1,5 segundo. Agora eu vou construir o gráfico espaço versus tempo. Já montei o gráfico. Tá aqui o espaço inicial que o carrinho percorria. Presta atenção, ó. O tempo 0. Agora o espaço. O espaço inicial, quando o tempo era 0, o espaço inicial do carrinho era 30. Lembra que o carrinho saiu daqui, ó. Agora presta atenção no detalhe. Eu falei o quê? Que o carrinho está se movendo em sentido contrário, não é isso? Ou seja, o carrinho está voltando. Mas ele voltou quantos metros? Nós já calculamos na questão anterior que ele voltou exatamente 15 metros. Só que agora eu coloquei 15 metros negativo. Esse negativo representa que ele está voltando. Ou seja, se o carrinho está no espaço 30 e ele volta 15 metros, qual o espaço final que ele vai ocupar? 15 metros. Então eu marco aqui no gráfico, na parte do espaço, 15 metros. E na parte do tempo eu marco 1,5 segundo. Então eu vou unir 15 metros com 1,5 segundo, que é o espaço final. Espaço final 15 metros e tempo final 1,5 segundo.
Marco o pontinho para dar ideia de alinhamento. Vou tirar essas linhas aqui. E agora é só unir os pontos. Esse é o gráfico espaço-tempo, tá? Quando o movimento for regressivo. Essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!